Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o sono do bebê, né? O que eu fiz pro Gabriel dormir sozinho. Eu sei que isso é uma expectativa, né? Que acho que a maioria das mães tem, porque dá trabalho colocar neném pra dormir. Mas já não tá a mesma coisa, mas eu vou falar pra vocês o que eu fiz, qual foi a rotina, quais foram os métodos, as artimanhas, nananana, e o que eu achei disso no final das contas. O Gabriel, a gente sempre dormiu no colo, sempre, desde recém-nascido, porque ele mamava e ele já dormia. Depois, com o tempo, eu tinha que ninar ele para dormir. Então eu ficava andando pela casa, tal. Teve um dia, gente, que eu tava muito cansada, mas pensa assim, num cansaço gigantesco. A noite tinha sido péssima, eu não tenho ninguém para me ajudar, né, como vocês sabem, e era de dia, meu marido tava trabalhando, e eu comecei a tentar fazer o Gabriel dormir. Lembra que eu disse que teve uma época que ele dava muito show para dormir? Ele chorava muito, ele gritava muito e eu tava demorando assim horrores. E sem contar, gente, que ele já estava pesadinho. Então, teve um dia que eu tava assim morta, cansada. Eu já devia ter mais ou menos uns 40 minutos que eu estava tentando fazer essa criaturinha dormir no colo, balançando, e ele nada. E aí, gente, eu não aguentei mais. Eu já tava assim, ficando estressada mesmo, sabe? Porque eu não conseguia fazer ele dormir, ele se distrair com qualquer coisa, e ele chorando, e minhas costas queimando mesmo. E aí foi muito tenso. Aí eu falei, não tem jeito, vamos pra cama. Foi a alternativa que eu encontrei. Então, eu levei ele pra cama, eu deitei junto com ele, e aí ele chorou, aí que ele chorou mesmo. E aí eu dei mamar pra ele. Assim que eu dei mamar, gente, daí a pouco ele dormiu. Aí eu falei, poxa, é por aí então. Foi lá que ele tinha acordado. Então, gente, eu coloquei ele na cama e dava mamar pra ele e ele passou a dormir assim. Aí começam as neuras, né? Ah, se pode dar mamar deitado. Aí eu até perguntei pro meu pediatra, o pediatra Gabriel, né? E ele falou, gente, que o problema de dar mamar deitado na cama é o seguinte, tem uma comunicação entre o ouvido e a garganta. Então pode ser que se o bebê estiver muito deitadinho assim, que vai leite pra esse canalzinho e chegue no ouvido e dê uma otite. Então que você tem que levantar a cabecinha do bebê. Ou você coloca um travesseiro ou você apoia ele no braço. Eu apoio ele no braço. Então, né, aí não tem problema. Aí foi assim que eu fiz. Aí começa outras neuras, né? Eu pensava, poxa, o Gabriel não pode acostumar a dormir só na cama, porque e se a gente estiver num lugar onde não tem cama? Então, às vezes eu pegava ele para fazer ele dormir no colo. Como ele já estava acostumado a dormir na cama sem balançar, eu não precisava balançar mais. Então eu sentava, colocava ele apoiado na almofada de amamentação, batia no bumbum, passava a mão na cabeça, dava a mão e assim ele dormia. E depois eu colocava ele na cama. Mais neuras. Eu pensava, pô, eu não posso ficar fazendo ele dormir de uma mesma forma, tipo dando tapinha no bumbum, ou só passando a mão na cabeça, ou dando a mão, porque senão ele acostuma e só vai dormir assim. Então cada dia, gente, eu fazia de um jeito. Hora eu dava tapinha, hora eu passava a mão na cabeça, hora eu fazia cafuné, hora eu dava a mão, e assim foi indo. Se eu dormir, aí eu deitava com ele. Se eu dormisse com ele, gente, ele dormia assim 1h30, 2 horas. Não é direto, porque ele sempre acorda. A chupeta cai, ele acorda, eu ponho a chupeta de volta. Então ele conseguia dormir aí umas 2 horas. Se eu saio da cama, a gente não dorme isso tudo. Porque, como eu falei, ele acorda, a chupeta cai, então não tem ninguém lá, ele não vê ninguém, ele acaba despertando. Então a minha meta era agora ele ficar lá sem mim, né? Então eu estou sem babá eletrônica, então fica mais complicado porque eu só vejo que ele acordou quando ele resmunga, né? Quando eu ouço algum barulho. A babá ajuda nisso, porque aí você vê já o bebê mexendo, você vai lá. Mas acabou que deu certo que ele passou então a dormir mais tempo quando eu não estava. A próxima meta então seria colocar ele na cama e ele dormir sozinho, sem eu ficar lá. Foi a parte mais difícil. Eu tentei várias vezes até que deu certo. Só, gente, que a maioria, eu não podia, por exemplo, ele deu um sinal de sono, eu não podia levar ele, porque senão chegava lá e ele despertava. Então, quando ele dava sono, eu deixava ele um pouquinho ainda e aí eu levava. Ele resmungava e tal. Aqueles ciclos do sono diz que o bebê leva em torno de 20 minutos para dormir. E sim, ele passou a gastar esse tempo todo para dormir. Então eu deitava com ele, não fazia estímulo nenhum com ele, mas ficava ali do lado e ele dormia. Depois eu passei a sair. Essa aí que foi a parte mais difícil, porque ele não dormia de jeito nenhum sozinho. Mas chegou um ponto, gente, em que ele dormiu sozinho. E aí eu tava assim, ele dava sono, eu levava ele lá, colocava na cama, ele resmungava lá um tempo, uns 20 minutos mais ou menos, e depois ele dormia. Durou muito tempo? Não. Porque aí veio o bendito salto da 19ª semana e avacalhou com todo o meu esforço. E aí, gente, o que eu aprendi com essa história toda? Que não adianta, não adianta. Quando o bebê é recém-nascido, quando ele é bem novinho, a gente fica numa expectativa muito grande do bebê dormir a noite inteira, do bebê conseguir dormir sozinho, porque isso te dá um descanso. Mas, gente, não vai resolver.
Todas as vezes que eu tentei fazer o Gabriel dormir, assim, que eu tentei dar uma rotina pra ele com 2 meses, assim, antes dos 3 meses, gente, eu só me frustrei, ele ficava nervoso. Por exemplo, se eu quisesse impor uma hora pra ele dormir, porque eu queria que o Gabriel dormisse às 8 horas da noite. Se eu tentasse fazer ele dormir naquela hora ali, gente, ele ficava estressado, eu ficava estressada. Então, assim, não adianta querer passar o carro na frente dos bois. O bebê, ele vai desenvolvendo, ele vai criando os seus hábitos, ele vai criando os seus horários. Quando o Gabriel era recém-nascido assim, que eu digo até uns 2 meses, mais ou menos, o Gabriel dormia 11 horas da noite, meia-noite, era o horário que ele dormia para pegar realmente no sono. Então, eu tentava fazer ele dormir antes, gente, assim, dele pegar no sono, mas não pegava, não adiantava. Ele dormia, porque ele não ficava esse tempo todo acordado, mas ele acordava. Então, assim, eu sempre fiz o ritual do sono. Aqui em casa não tem essa história de ritual do sono. O que acontece é que desde que o Gabriel era bem pequenininho, que o César chega em casa, então ele chega por volta de 7h30, é o César que dá o banho da noite, então ele dá o banho e não tem nada de luz apagada, luz nananana, aqui em casa não tem muito barulho mesmo, e aí só que é o tempo que o César tem pra ficar com ele, gente. Então o que acontecia? O que acontece, né? O César dá o banho, aí o César vai pra sala, lê o livro com ele, ou brinca um pouquinho com ele, assiste TV com ele, e aí daí a pouco ele dá sono. Hoje, o Gabriel dorme até as 9 horas da noite. 7h30 é o horário que a gente dá o banho e ele fica ali por volta de 8h15, 8h20, ele já começa a reclamar. Então até 9 horas ele está dormindo. Ele não tem problema, assim, o sono da noite ele pega rapidinho no sono. Antes ele estava dormindo nesse horário, acordava às 3 e depois das 5, aí qualquer horário ele acordava e já queria acordar de vez. Mas tinha dia, gente, que ia até 6h30, não tinha regra. Depois, gente, esse horário mudou, porque vem os saltos, vem as fases, então ele passava a acordar mais vezes, acordava 4, 5 vezes à noite, mas esse horário, assim, dele dormir até as 9, isso aí ainda continua. E quem estabeleceu esse horário pra ele, gente? Ele mesmo, sabe? Eu tentei, vocês não têm noção como eu tentei fazer o Gabriel dormir mais cedo quando ele era recém-nascido. Gente, porque eu estava simplesmente um caco, principalmente quando minha mãe foi embora. Então, assim, e nada fazia. Ele dormia, mas acordava. Então, agora, ele determinou isso aí. Então, aqui em casa, gente, assim, eu não adaptei o Gabriel a mim, eu que me adaptei a ele. Então, gente, aqui em casa foi a opção minha de deixar o Gabriel decidir a rotina dele. Assim, é claro que é muito válido, assim como eu fiz. Todo dia o Gabriel toma banho, mais ou menos naquele mesmo horário. Então hoje ele sabe que depois do banho, que ele relaxa, ele descansa, ele já dá sono. Então assim, é válido você fazer isso com o seu bebê? Sim. Mas agora, gente, não espere que o seu bebê, ele responda, assim, as suas expectativas tão novinho. Com o tempo, à medida que ele vai desenvolvendo, ele consegue assimilar isso aí. Mas antes disso, não. É claro que tem bebê, gente, aí que aprende o negócio com 1 mês, né? Tem bebê que, aliás, nem precisa de ensinar nada, que ele já dorme a noite inteira e tal. Mas a maioria, gente, não é assim, né? E nós temos que batalhar muito para poder ajudar esses bebês aí a terem realmente uma rotina e facilitar a nossa vida também, gente. Porque, por exemplo, quando o Gabriel tava dormindo nesse horário aí de 11h30, meia-noite, eu tava conversar com meu marido, sabe? Porque o César chegava, ele chegava cansado, ele dormia primeiro que o Gabriel e eu não tinha nem tempo para falar com ele. Então, assim, a rotina da casa, ela vai entrando, sabe? Assim, ela automaticamente, assim, leve, sabe? Ela vai chegando. Não crie expectativa muito cedo pra você não ficar frustrado, porque, assim, é muito difícil isso, sabe? É muito difícil você ter um bebê em casa, mudou sua rotina toda e enfim. Mesmo o Gabriel tendo essa rotina de banho, de tudo, por exemplo, quando a gente sai, igual eu viajo pra minha cidade, que lá é muita gente, é muito barulho, ele se cansa mais, 6h30 o Gabriel tá dormindo. E isso não altera a forma como ele acorda de madrugada, mas 6h30 ele tá dormindo. Então, assim, eu vou segurar o sono dele até 8h30? Não. E mesmo que ele durma 6h30 e acorde mais cedo, gente, eu mudei a rotina dele, eu levei ele pra um lugar estranho. Como que eu quero que ele continue, sabe, tendo a rotina que ele tem em casa? Não tem jeito. Então a gente tem que ser um pouco maleável, sabe? Tem que entender um pouco o bebê, porque pra ele não é fácil. Pessoal, existe aquela linha de pensamento, de atitudes, por exemplo, que visa deixar o bebê um pouco mais independente, né? Por exemplo, deixar o bebê lá no berço dele chorando. Eu não tô aqui criticando quem faça ou quem deixou de fazer, nem nada, mas, gente, eu não faço isso, eu não acredito nesse tipo de atitude
Pra mim, pra minha família, pro meu filho, eu não acredito. Então, por exemplo, pra mim, se você deixar um bebê lá chorando, esgoelando, ele vai chorar um dia, vai chorar dois, vai chorar três, sabe lá Deus quanto tempo ele vai chorar, e vai chegar uma hora que ele vai aprender a dormir sozinho sim. Mas além de você ter conseguido ensinar isso pra ele, você ensinou que não adianta chorar te querendo que você não vai estar lá. E isso eu não queria que meu filho sentisse, sabe? Eu não queria que ele se sentisse negligenciado. Cada um faz da forma que quer, né? Você tem o seu filho, eu tenho o meu, então eu crio do meu jeito, você cria do seu. Mas isso aqui não é uma prática que a gente adotou aqui em casa. Então, é por isso que eu não deixo o Gabriel lá chorando, enfim, nada disso. Ele chora, eu vou lá, ele resmunga, eu vou. Muitas vezes, gente, ele acorda. Sabe o que tá acontecendo ultimamente? Ele dorme, né, por volta aí de 8h30, no máximo 9 horas. E aí, 1h30, 2 horas depois, ele acorda. E se a gente não tá lá do lado dele pra pôr chupeta e voltar ele a dormir, ele acaba despertando. Porque ele fica lá, assim, quando você vê ele já tá um tempão lá desperto e você nem tá vendo, sabe? Porque eu tô sem a raio da babá eletrônica. Então eu vou lá ver ele e ele tá lá acordado. Então tá acontecendo isso. Então o que eu vou fazer? Porque isso acaba atrapalhando realmente o sono dele. O que eu vou fazer agora é ficar, a hora que der mais ou menos esse horário, eu vou ficar perto dele. Se por acaso eu estiver fazendo alguma coisa, eu vou parar, vou lá ficar perto dele. E assim que ele acordar, eu vou fazer ele dormir de novo. Pra que ele tenha esse sono sem esse corte, sabe? Porque eu acho que ele descansa melhor. Então, gente, resumindo, o que eu aprendi com essa experiência foi que não adianta eu querer ultrapassar as coisas, não adianta eu querer forçar uma situação. É só um bebê, ele tá conhecendo o mundo, ele tá aprendendo, ele vai chegar num ponto em que ele vai dormir a noite inteira. Não adianta eu querer que ele faça isso com 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. E então o Gabriel agora está com 5 meses e meio. Eu consigo ajudar ele, sabe, um pouco nessa rotina dele, mas eu não posso impor pra ele do tipo, você vai dormir agora, você vai acordar agora. Então, por exemplo, se o horário dele dormir é 8 horas, eu ficar sacudindo o menino, se eu quiser, ele tem que dormir às 8 horas. Ou se o horário dele acordar é 3 horas da manhã, enquanto não der 3 horas da manhã, eu não vou levantar para poder atendê-lo. Então, assim, o que eu acho, gente, cada um faz da forma como dá certo na sua família. Não ligue para a opinião dos outros, é a sua família, é o seu filho, é você quem tem que cuidar dele do seu jeito. Então, se o seu bebê só dorme no peito, gente, se isso para você não é problema, foda-se a cor do Brasil, sabe? Ninguém tem nada com isso. Se o seu filho dorme na sua cama, outro foda-se, tá? Sabe? Então, eu até vou fazer um vídeo sobre cama compartilhada. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, então se seu filho dorme no berço, seu filho dorme no carrinho, seu filho dorme na sua cama, seu filho dorme no seu peito, seu filho só dorme sacudido, seu filho... Gente, desde que isso não seja problema pra você, pronto, sabe? Ninguém tem nada com isso. Eu, por exemplo, o Gabriel eu só fazia ele dormir ninando. Todo mundo falava, né. Enquanto pra mim aquilo não foi problema, o que os outros falavam pra mim, gente... Sabe, pra mim realmente não importava. Então, assim, eu não tô prejudicando meu filho de forma nenhuma, eu simplesmente estou levando a minha vida como eu acho que tem que ser levada, eu tô levando a educação do meu filho como eu acho que tem que ser levada. Então, faça o que para na sua família funcione, faça da forma como você acha que vai funcionar pra você, mas quando eu digo pra você respeitar assim, o tempo do seu filho, é só pra você não se frustrar. Tem criança, gente, que aprende as coisas sim, tem criança que você consegue introduzir uma rotina sim, tem criança que já nem precisa porque ela já nasce com uma rotina, mas a maioria dos bebês não são assim, o meu não é, o das minhas amigas não são, e eu acho que é isso, a gente só tem que ter um pouquinho de paciência e tudo vai se ajeitar. Vocês vão ver, quem tem bebê mais novo que isso, mais novo que o Gabriel, vai ver que vai chegando no ritmo, sabe? E quem tem bebê mais velho sempre fala pra quem tem bebê mais novo, calma que tudo vai dar certo. Eu ouço isso das minhas amigas e esse eu enxergo aquela luzinha no fim do túnel. Então, gente, a partir do momento em que eu deixei de esperar dele, sabe, uma coisa que ele não estava preparado pra me corresponder, eu deixei de ficar frustrada, eu vivo, como eu disse, assim, por ele, assim, pra ele, eu me adaptei a ele, gente, se ele dorme eu tô com sono, eu durmo, se ele acorda eu tenho que acordar, eu não fico forçando nada. Então, é a dica que eu tenho pra dar pra vocês, dê tempo ao tempo, por mais, gente, que a gente esteja muito cansado, eu sei como é que é, né, muito cansado, a gente fica assim, querendo que o bebê ajude a gente, mas, gente... Ele é só um bebezinho, sabe? Ele não consegue, gente, raciocinar isso, ele não consegue ter esse tipo de comportamento. Então, não espere muito dele pra você não ficar frustrada. E vai chegar uma hora, gente, que ele vai te surpreender, sabe? Ele vai começar a fazer exatamente o que você queria que ele fizesse, mas no tempo dele, sabe? Ele vai se desenvolvendo e tudo. Então, é isso. Então, como eu disse antes, não tem forma mágica, pelo menos aqui em casa não teve. E eu acho que é válido sim a rotina, é válido o bebê ter um horário para tomar banho, que ele já vai entendendo que aquilo ali é o horário e tal. Se você tem uma casa muito barulhenta, você tentar diminuir o volume do barulho, tentar diminuir
o barulho e tal. Tudo é válido, sabe? Pra você tentar, assim, ajudar o seu filho. Mas não impor uma rotina pra ele, porque ele não tá ainda amadurecido intelectualmente pra aceitar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dica, deixa aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida também. E aí a gente vai se falando, né? Então, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!